Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco e o tema de hoje será aborto legal. De acordo com o Código Penal brasileiro, o aborto é considerado crime, trazendo penalidades tanto para a mulher quanto para a pessoa que pratica. No entanto, existem algumas situações em que não é considerado crime, que são nos casos de estupro, de risco de morte para a mãe em decorrência da gestação e desde 2012 foi incluído também a anencefalia. Por isso, o Ministério da Saúde vem treinando profissionais para capacitá-los a fazer esse atendimento de forma qualificada. Então, hoje no programa nós temos a participação da doutora Clarice, ela é ginecologista no Hospital Universitário de Santa Maria e docente do curso de Medicina do Centro Universitário Franciscano e tem esta vivência para compartilhar conosco. Gostaria que a senhora colocasse a sua vivência lá, como foi. Bom, então bom dia a todos, né? Nós estamos desde o ano passado trabalhando junto à equipe de matriciamento no atendimento às vítimas de violência sexual no Hospital Universitário. A nossa equipe é composta de médicos, ela é coordenada por uma enfermeira que é a Virgínia. Nós temos no grupo enfermeiras, residentes de enfermagem, nós temos no grupo psicólogos, assistente social, médico, farmacêutico e também médico pediatra, que é infectologista. A gente procura, dentro dessa equipe que foi nomeada por portaria dentro de um projeto de extensão, trabalhar os casos de violência sexual referente a todas as pessoas, crianças, mulheres e homens. Especificamente com relação às mulheres, nós fomos representando o Hospital Universitário, a Brasília, a chamada do Ministério da Saúde, em junho, para iniciarmos um projeto chamado do Ministério Projeto Mais 30. Porque hoje no Brasil, embora existam, desde 1940, os critérios definidos para aborto legal, como tu colocaste, nós temos poucos serviços, né? Hoje, instituídos e trabalhando no Brasil, tem 37 serviços. No Rio Grande do Sul, nós temos hoje, efetivamente, trabalhando 2 serviços, que é o Hospital Conceição em Porto Alegre e o Hospital em Caxias. Então, o Ministério estabeleceu um projeto chamado Mais 30, no sentido de capacitar mais 30 hospitais no Brasil inteiro, e chamou o Hospital Universitário à conversa. Então, a gente iniciou uma sensibilização, porque nós já fizemos o atendimento da vítima de violência sexual, mas ainda no Hospital Universitário, embora instituição SUS, e que teoricamente pela lei, né, deveria receber os casos de todos os serviços SUS, devem receber os casos para a interrupção do aborto legal, nós ainda não trabalhamos esse processo, né? Então, estamos ainda num processo de sensibilização, fazemos parte desse projeto Mais 30 e vamos, eu acredito, a médio prazo, estarmos capacitando os colegas, porque depende muito mais de uma capacitação de equipe, pelo que a gente viu lá em Brasília, do que qualquer outra coisa no sentido de trabalhar a interrupção do aborto legal. É que essa temática, ela envolve também questões éticas, morais, culturais, e que dificultam um pouco o trabalho, não é? Eu acho que o grande foco que existe é o que se alega com um peso muito forte é a objeção de consciência, né? Então, isso dentro de uma equipe, ela pode até existir, existe, né? E deve ser reconhecida, mas também havia um grande desconhecimento, acredito, da população e dos próprios profissionais de saúde em como trabalhar esse processo. Porque a gente conversando mesmo lá no hospital com alguns colegas e residentes nossos, enfim, a gente vê que nem todo mundo, ou muito poucos, teriam objeção de consciência, né? E havia um desconhecimento em relação à legislação, né? Como o médico não ia ser enquadrado como um processo antiético. Então, esse desconhecimento, esse trabalho em cima da equipe de saúde, a gente está procurando fazer e mostrar, né, que não há nenhuma infração ética no respeito à lei. Isso. É importante a retomada desse trabalho do Ministério da Saúde, porque o que se observa na literatura e fazendo uma busca nesses referenciais, que sempre os serviços para esse atendimento ao aborto legal ficaram centrados nas grandes cidades ou capitais, né? Então, com essa expectativa do projeto Mais 30, é fazer um pouco mais numa interiorização, né? Melhorando o acesso, diminuindo as barreiras que esse paciente irá buscar o serviço, né?
A Juliana teve a experiência enquanto, no momento em que estava fazendo a residência em enfermagem obstétrica, hoje ela é mestranda, de vivenciar num hospital no Rio de Janeiro essa questão, né? Juliana, coloque para nós. Isso. O Rio de Janeiro, em 2014, ele representava 12% dos casos de estupro do Brasil. É o segundo estado que tem mais casos de estupro no Brasil. Relatados. A maternidade que a gente teve a oportunidade de fazer esse intercâmbio profissional foi a primeira no estado do Rio a fazer esse atendimento às vítimas de violência sexual. Até 2010, então, ela era a única, e agora, até 2016, já existe mais uma maternidade na cidade do Rio que faz esse atendimento e mais 3 no interior do estado. Mas, visto esse grande número de casos que tem no estado, a gente pode perceber que ainda é muito pouco, né? Só 5 instituições que fazem esse atendimento para todo o estado. Claro que diversos fatores estão relacionados, né? Depende, né, desse período fértil da mulher, depende se ela utilizava ou não algum método anticoncepcional, mas o que deve-se ter é o conhecimento de que, se confirmada a gravidez, né, essa vítima de violência tem o direito assegurado de procurar um serviço que lhe dê um atendimento qualificado, acolhedor e resolutivo. É importante também colocar em relação a isso, e uma das dificuldades que eu acredito que exista é exatamente que nós precisamos, como eu falei para vocês, constituir uma equipe de saúde multidisciplinar, é uma equipe que tem que trabalhar, né? E dentro das portas de entrada do SUS, às vezes tu não tem toda uma equipe completa. Dentro da vivência que a gente tem em abordagem da violência sexual, o que a gente identifica, assim, que o atendimento agudo a gente realiza, né? Mas o problema é o trauma psicológico. E essa demanda do trauma psicológico, da estrutura da assistência da própria assistência social, às vezes afastar a vítima do local onde ela está sofrendo esse tipo de violência, né, é um processo muito mais difícil de ser realizado, né? Então, a equipe tem que estar trabalhando, a equipe tem que ter suporte também, né, porque trabalhar com violência sexual não é simplesmente ser fria em relação a isso. Tem situações em que a gente discute, trabalha isso, e a interrupção do aborto em decorrência do estupro é um ato de desespero da pessoa, né, em função de um ato de violência extrema. E essa pessoa, então, tem que ser trabalhada de uma forma muito intensa e que o trauma psicológico faz com que ela tenha muito tempo ainda de acompanhamento. E hoje a estrutura do SUS, de uma forma geral, não comporta isso. Nem nós, no Hospital Universitário, nós não temos essa função. A gente trabalha com processos agudos, que processo agudo para nós é até 4 meses, 5 meses de acompanhamento, depois essa paciente tem que ser devolvida à rede e continuar um acompanhamento lá, né? Então, isso é muito importante que aconteça. No Rio, esse problema dos profissionais é o mesmo também que acontece no Rio Grande do Sul, porque mesmo sendo a referência estadual do aborto legal, apenas 2 obstetras realizavam o procedimento, né? Então, eles mencionavam que às vezes eles estavam afastados do trabalho por algum motivo pessoal ou mesmo profissional, e não existia outros profissionais que realizassem, né? Realizavam o atendimento, aquele acolhimento inicial, mas o aborto em si mesmo não era realizado quando eles não estavam presentes. Juliana, tu sabe me dizer se as mulheres procuravam o serviço para realizar o abortamento legal? Sim. Havia um acolhimento inicial que era realizado por enfermeiro, né? Ela fazia uma entrevista, que ela deveria contar como que foi essa situação de violência que ela sofreu, de preferência em 72 horas que ela tem que procurar o serviço, né? E após isso ela passaria para um exame clínico daí com o médico, né, onde faz uns testes rápidos, né, das DSTs, até mesmo da gestação, dependendo da idade da mulher, e aí sim ela era encaminhada para outros serviços, ou para continuar com acompanhamento lá naquela maternidade, que era referência, ou até mesmo às vezes nos postos de saúde, né, ser um acompanhamento só para as doenças, né. O que está colocando é que é a abordagem da paciente que sofreu violência sexual. Essa é a realidade, nós fizemos aqui no Hospital Universitário. O Hospital Universitário é porta aberta para atendimento da violência sexual,
tanto feminina, que as pacientes chegam direto ao centro obstétrico, como de crianças, que é muito frequente, violência sexual, né? Não estou falando do aborto legal. E também masculina. Então, nós capacitamos, a equipe de matriciamento capacitou todas as portas de entrada, isso é um processo que tem que ser contínuo, né? E, em cima disso, a gente é porta de entrada. É livre demanda, seja levada por quem for, ou de livre e espontânea vontade, a pessoa vai lá e faz o atendimento, né? Trazendo, para não deixar passar, eu gostaria de só reforçar que, independente do atendimento de violência, como a interrupção do aborto legal por estupro, né? Seja por estupro, o risco de vida materna já demanda uma junta médica para identificar, mas falando especificamente do estupro, é importante que a gente lembre que isto não necessita de boletim de ocorrência policial, né? A gente coloca que simplesmente a declaração, né, da mulher que está grávida, vítima de um estupro, serve de base, né, para que seja realizada a interrupção dessa gravidez. E não precisa nenhum documento legal para vazar isso. Por quê? Ela vai ter que passar por processos dentro do serviço, fazendo a assinatura de um consentimento, né, de um termo de consentimento, onde ali está esclarecido para ela que aquela verdade que ela coloca sofre pena legal se não o for. E exclusivamente ela sofre esse processo, né? Então, os profissionais médicos vão executar naquilo que está previsto, mas sem necessidade. Isso falando em mulheres acima de 18 anos, óbvio. Entre 16 e 18 anos, assistida por responsável legal, também vale, e abaixo dos 16 anos, segundo a lei, para nós assim, a gente considera 14 anos, mas assim, abaixo dos 16 anos, chegando uma mulher buscando a interrupção do aborto, da forma de estupro, nós temos que, sim, o responsável daí tem que ser acionado, porque daí é crime. E mesmo nos casos da gravidez em decorrência da violência sexual, todos os exames vão ter que também fazer uma datação, né? Para poder ter a datação da gravidez. Isto. E a previsão é até 20 semanas, né? Então, é um período que transcorre rápido, né? Então, se ocorreu realmente o fato, é importante procurar o serviço. Até porque tem métodos para... a paciente que chega com história de violência sexual que não é aborto, né, ela faz todo aquele processo que foi colocado aqui, né? Nós lá fizemos o atendimento agudo, então nós fizemos as profilaxias, a gente faz os testes rápidos de gravidez, AIDS e sífilis, né? Fizemos o tratamento de prevenção da DST, da AIDS e a pílula do dia seguinte, se a paciente não está grávida. Então, esse é o tratamento agudo para a violência sexual, né? Diferente se a paciente chega já grávida e a gravidez foi concepção às custas de um estupro. Aí, neste caso, aí, como a Rose falou, nós temos que datar a gravidez, porque vai depender da forma como nós vamos realizar, pela lei, né, essa interrupção. Então, tem um prazo, menor de 8, menor de 12 semanas, ou de 12 a 20 semanas. Acima de 20 semanas não é preconizado, porque o aborto vai até 20 semanas pelo conceito, até 500 gramas, né? Então, após isso, não é preconizada a interrupção da gravidez, né? Porque a gente considera que um feto já se torna viável, mas por isso a importância desse diagnóstico precoce. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos em breve com a mesma temática. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água.
Somos todos água. Retornando do intervalo, vamos continuar debatendo sobre o tema aborto legal. A Daiane vai fazer uma pergunta? Oi, eu gostaria de saber se os profissionais que atuam no USME recebem alguma capacitação para fazer o acolhimento dessas mulheres. Nós estamos trabalhando há 1 ano e pouco o tema violência sexual sobre a forma oficial dentro do Hospital Universitário. Já tem um projeto desde 2005. Mas nós fizemos essa capacitação, abordamos todos os profissionais que trabalham na porta de entrada do centro obstétrico, procuramos abordar todos os profissionais e todos os profissionais mesmo, desde a secretária, porque atendimento à violência sexual demanda um sigilo, ser discreto, trabalhar com rapidez, porque é considerado uma emergência. Então, estou falando em violência sexual, né? Nós não trabalhamos ainda, como tu disse, o aborto legal entra pela mesma via, mas é um procedimento que demanda uma série de identificação correta da idade gestacional. Então, essa paciente vai fazer ultrassom para confirmar o tempo de gravidez. Então, é um outro evento. O evento agudo, nós fizemos a capacitação, sim, dos profissionais de porta de entrada e a equipe toda de saúde. E o boletim de ocorrência, né, a mulher não precisa realizar. Mas, e os profissionais da saúde? A notificação é compulsória? Eles precisam realizar um boletim de ocorrência? Não, boletim de ocorrência não. Todo atendimento à vítima de violência sexual, ela tem que ser notificada, né, via um sistema de notificação dos casos de violência. Então, nós realizamos, lá no serviço nós temos os fluxos. Então, como vocês falaram, o acolhimento é feito pela enfermeira, aí é chamado em seguida o médico. Se for no mesmo período, a psicóloga e a assistente social estando no local, a gente aborda juntos. Tem demanda para que chame, a gente chama a assistente social ou a psicóloga de plantão para atender. Mas, se não, a gente faz atendimentos das profilaxias naquele momento, faz os testes, faz as profilaxias e as pacientes são imediatamente já encaminhadas no primeiro dia útil dentro da semana, que já está pré-estabelecido, para os ambulatórios da infecto, para a ginecologia, se houver essa demanda lá comigo, e também para o atendimento da psicóloga e assistente social. Então, todo atendimento ele é feito desta forma. O boletim da ocorrência em mulheres ou pessoas que sofram violência acima dos 18 anos, ele não é necessário nunca. Nunca. Abaixo dos 14 anos, ele é obrigatório sempre. Então, se ele chega sem, o conselho tutelar ou o responsável da criança tem que fazer o boletim. Mas a nossa atividade é uma atividade de atendimento, de assistência, né? Então, nós, assistente social, fica monitorando se isso aconteceu, né? Ou encaminha. Nós, como profissionais, vamos atender aquelas quadros de profilaxia ou encaminhar, no caso da interrupção para o aborto legal. Hoje, os serviços de referência para nós ainda são Porto Alegre, no Conceição e Caxias. E nós temos um caso, né, que repercutiu bastante na mídia em Alagoinhas, né, uma menina de 9 anos que foi vítima de estupro pelo padrasto e resultou numa gestação de gemelares que colocava em risco a vida da própria criança. E houve uma dificuldade bastante grande em função da idade gestacional que já estava avançada, né? Repercutiu bastante. Então, quando envolve criança, é bastante complexo, né? Nesse caso de Alagoinhas, além que é um exemplo de referência nacional dentro da violência sexual, né? É importante também dizer que houve uma pressão cultural e social e religiosa dentro da cidade de Alagoinhas que impediu a interrupção dessa gestação, né? Então, são os processos que ainda sofrem, né? Os processos que ainda acontecem do entorno em cima da mulher que sofreu um estupro e que sofreu um estupro e resultou numa gravidez. Ainda fica pior isso, né? Então, elas têm dificuldade de acesso, ainda tem no Brasil inteiro, né, Rose? É um horror, ainda não tem acesso. Então, hoje, uma mulher que sofre um estupro, ela vai se encaminhar para Porto Alegre ou para Caxias. Quem é que vai custear isso para ela? Se ela é pobre, se ela não tem como se deslocar, né? Existe nós somos desmistificadas para atendê-la, sem dúvida nenhuma. Mas ainda nós temos que fazer esse encaminhamento. Além dessas dificuldades culturais, referente à religião, socioeconômicas, eu acredito que também não é muito divulgado, né, a legislação do abortamento legal. Então, muitas dessas mulheres acabam não procurando serviço de saúde porque elas não sabem, desconhecem, né, os direitos que elas têm referente ao abortamento legal.
Com certeza. Eu gostaria de saber quais são as consequências legais para essas mulheres que praticam aborto hoje em dia. Elas, em princípio, se foi vítima de estupro, é um aborto legal, ela não tem nenhuma consequência legal, né, de direito, né? Só os abortos não reconhecidos na lei, que daí é uma penalidade diferente. Quando identificado os casos em que a mulher chega ao nosso serviço lá, que provocou o aborto, ela é encaminhada, a gente comunica a delegacia ou a brigada, né? E aí eles dão encaminhamento, porque nós fizemos a parte técnica, nós vamos fazer o atendimento, mas faz parte disso. Da mesma forma que nós agora, por conhecimento também, estamos notificando, por exemplo, as meninas que chegam grávidas menores de 14 anos. Isso é estupro, isso é violência e isso é crime. Então, meninas que chegam para ganhar neném, mesmo consensual pela família, é crime. Gravidez abaixo de 14 anos é crime legal, é estupro, ponto. Né? Então, se elas chegam assim, a gente obrigatoriamente comunica a promotoria, o conselho tutelar, e tem que dar um encaminhamento daí que eles entendam que sejam mais adequados. Isso foi uma orientação do promotor, Dr. Ricardo Loza, que nos chamou, né? E a gente tem feito isso de uns meses para cá. Toda essa temática é importante ser discutida e levantada para a sociedade, né? Uma outra maneira é os próprios conselhos municipais de saúde, né? Que sejam aprofundadas esse assunto, né? Porque tem vários estados brasileiros que não dispõem desse tipo de serviço e a violência está aí. A violência é subestimada. Muito. Mesmo a gente Muito. Realizando a notificação compulsória, que é é exigido, não precisa o boletim de ocorrência, mas o serviço tem que fazer a notificação compulsória para termos esse conhecimento, né? Mas ela ainda é muito subestimada, né? Muito pouco chega até esse atendimento, né? Até esse primeiro local de assistência. Um desafio que eu acho que é importante que a gente lembre é o desafio também do despreparo que nós temos como equipe de saúde, seja por desconhecimento, seja por despreparo mesmo. Então, isso é importante. Então, no momento em que nós começamos a trabalhar isso, também lá na universidade e na faculdade, eu estou falando da faculdade especificamente agora do curso de medicina lá, eu já sei que foi incluído já era incluído no nosso programa da disciplina de ginecologia, mas era de uma forma muito superficial aplicado. Mas desde o semestre passado, nós já temos bem claro a aula de violência sexual, a discussão disso, não só na ginecologia, mas também nos semestres anteriores, tem umas disciplinas onde a ginecologia é incluída, e também já é discutido, já é trabalhado isso. Porque só com o conhecimento, né, da população e dos profissionais de saúde que a gente vai sensibilizar. As pessoas vão lembrar que existe, embora esteja no rosto de todo mundo acontecendo isso com muita frequência, né? E aí as coisas vão começar a se desenvolver de uma forma mais tranquila para a sociedade de uma forma geral. Pois é assim, ó, o que eu vejo é que ainda se tem um certo receio em falar sobre essa temática, né? Então, a melhor forma que nós temos de estar divulgando e de estar orientando a população e os próprios profissionais é discutindo, é debatendo, né? E eu gostaria de saber, assim, os casos de anencefalia, eles são frequentes? Eles não são frequentes, mas acontecem, né? E quando acontecem, a decisão, a autonomia da mulher, né, em resolver, né? Mas também, nós aqui temos uma dificuldade, se a mulher optar por interromper, eu me lembro de um caso só que optou, a gente teve que encaminhar. Esses casos de anencefalia, aí o Hospital de Clínicas em Porto Alegre recebe, não é só o Conceição, né? Quando é feito nesse processo, ele já acontece de uma forma diferenciada, não é só o Hospital Conceição, que é no caso de estupro. A gente falou, o Conceição, estupro é o Conceição que faz essa interrupção, Conceição ou Caxias. Mas nos casos de anencefalia, outros serviços de Porto Alegre também já realizam essa interrupção, mas não é tão frequente não. Até o caso de estupro, ano passado nós tivemos uma paciente só todo ano que chegou ao serviço desejando e tinha ainda tempo hábil. Sim. Né? É que esse receio que a Cláudia comentou dos profissionais, né, também parte às vezes das próprias mulheres, né. Algumas demoram para procurar o serviço pelo próprio trauma, né, da violência, né, e isso é uma questão bem difícil de a gente trabalhar, né. Como que no Rio, por exemplo, elas tinham muito medo de procurar o serviço, né, porque o estuprador geralmente era ou
tinha um grau de parentesco ou vivia na mesma comunidade que ela. Então, ela ia procurar um serviço que muitas vezes era perto da casa dela. Ela tinha receio de como ia ser recebida por esses profissionais e também o abusador ou o estuprador, quem cometeu a violência, de ficar sabendo, né, que ela, se ela fez algum boletim de ocorrência ou somente dela ter ido procurar o serviço, né. Essa é uma realidade também aqui em Santa Maria, né? A gente conversando, ouvindo colegas das unidades básicas, que a gente não está trabalhando na unidade básica, nós estamos trabalhando dentro do hospital, mas conversando com os amigos, com os colegas, né? Identificam isso, exatamente isso, que as pessoas às vezes não informam porque têm o medo, bem a situação que tu colocaste. O que a gente tem que estar alerta, nós temos que estar alertas às situações em que, por exemplo, uma mulher que vai sempre a um serviço, vai mensalmente ao serviço queixar de um quadro que a gente não consegue identificar uma patologia associada anatomicamente, organicamente representada, né? Uma criança que tem infecção urinária de repetição e que tu não acha a causa, né? Então a gente tem como profissional de saúde ter um olhar além da doença. É isso que nós temos também que ser sensibilizados, né? Para poder identificar. E a nossa função hoje a gente entende que é bem legal. A nossa função legal é, na suspeita de abuso, nós estamos falando de abuso, já saímos do aborto, né? Na suspeita de abuso, isso tem que ser esclarecido. Então hoje também nós estamos abrindo um ambulatório para criança e adolescente, para essa suspeita de abuso crônico, ela vai ser encaminhada. E a gente conversou semana passada com a rede de Santa Maria para dizer como é que ela encaminharia essa paciente, exatamente com esses riscos aí. Na suspeita que o agente de saúde detecta, ele vai encaminhar, nós temos que achar um link onde não expõe essa criança na comunidade e que ela vai chegar ao hospital universitário. Então a gente está crescendo, está devagarinho trabalhando, tentando abordar cada vez mais frequência uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Não pode fechar os olhos. A gente falou bastante de mulher, a gente tem muita criança sofrendo diferentes tipos de abuso em diferentes classes sociais. Violência não é problema de criança de baixa renda, nem de pessoal de baixa renda, né? E isso não pode ficar mais escondido. E não é só da mulher, é da criança e do homem também. Né? Então, eu acredito que, enquanto instituição de ensino, né, nós temos essa parcela de responsabilidade, né, e de trazer à tona essa temática, e acredito que temos contribuído, né, de alguma forma ou de outra, na formação desses novos profissionais, e cada vez mais temos que estar trazendo à tona esta discussão. Eu acredito que a contribuição de hoje de todos os participantes foi muito importante e eu agradeço, né, a participação de todos. Vamos encerrando então o programa, né, até a próxima semana.